Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal todo aí do Brasil inteiro que vê os nossos vídeos, vê as nossas entrevistas com as pessoas que eu trago aqui para conversar com vocês sempre. Eu seleciono bem as pessoas que vêm aqui conversar conosco. Todo mundo tem uma história importante na área que a gente trabalha. Não só na pediatria, muitas das vezes em outras áreas das especialidades, mas eu sempre faço questão de trazer bons pediatras. E hoje eu tenho uma grande alegria de trazer a Tânia Quintela. A Tânia tem uma história muito longa de participação em trabalho junto comigo. A gente, durante muitos anos, a gente conviveu, em alguns momentos até em paz, não é verdade, Tânia? E de vez em quando a gente se pegava assim, né? Bom, mas a Tânia é uma pediatra que trabalha bastante, ela é professora da PUC, ela se formou na Unicamp, foi aluna de graduação e fez residência lá na Unicamp. Por acaso eu trabalhava naquela época lá e participei um pouco da formação dela. E realmente fez uma tese interessantíssima de doutorado, da qual eu também participei, que era sobre refluxo e foi uma das pioneiras de mostrar que refluxo gastroesofágico às vezes trazia uma coisa chamada bebê chiador, né? Acho que você criou esse termo bebê chiador, né? Que é aqueles bebês chiavam, né? Você só usou, né? Bom, mas foi você que popularizou o termo, né, do bebê chiador com refluxo gastroesofágico, etc. Na verdade, eu popularizei o refluxo, né? Então, e a Tânia também, ela além de ser professora da PUC na área de pediatria, ela trabalha com pneumologia infantil. Na Sociedade de Pediatria de São Paulo, ela participa do grupo de pneumologia. Ela também ela é vice-presidente da pediatria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, aqui, e eu fico muito feliz de poder conversar com ela mais uma vez, né? E eu fiz um vídeo há algum tempo, muita gente assistiu, sobre febre. Foram 8 minutos de fala sobre, orientando as pessoas sobre febre, para não se apavorar e não ter o que a gente chama de febre fobia, medo da febre, as mães se apavoram. O que significa ter febre? Não é uma doença, é um sinal ou um sintoma, né, que a pessoa sente e tal, que significa muita coisa. E por esse motivo, hoje nós vamos conversar com a Tânia exatamente sobre os prós e os contras de como tratar a febre, o que ela significa, como ela aparece, o que está envolvido nisso, né? Foi por isso que eu convidei a Tânia para vir conversar com a gente. Seja bem-vinda, viu, Tânia? Fico feliz de te ver aqui junto da gente. Muito obrigado pela Eu é presença. que fico, né, Martins? Super feliz porque eu fui sua aluna, né, no terceiro, quarto, quinto, sexto ano. Depois eu fui sua aluna na residência. Depois É, eu fui sua orientanda de mestrado, né? pois E é, por fim você foi da minha banca de doutorado, pois né? é. Então, assim, para mim é uma honra muito grande estar Muito aqui. obrigado. Eu também gosto muito de você sabe disso. Eu te respeito muito pela sua visão de vida e pela sua participação no cuidado com as crianças, sempre com um enfoque social, que é o que eu gosto mais. Seja bem-vinda. Vamos lá. Como é que você vê essa questão dessa discussão imensa sobre febre, como tratar, por que a febre aparece, o que é febre, onde é que a gente vai encontrar no nosso corpo, no nosso cérebro, os mecanismos que causam febre? Então, Martins, a febre, a definição de febre é assim, super simples, né? É a resposta, não é? O aumento de temperatura em resposta a um estímulo. Bom, que estímulo? Esse estímulo, 92,5% das vezes, nas crianças abaixo de 5 anos, é um processo viral. Seja um resfriado, seja uma enterovirose com vômito, com dor abdominal, seja uma otite, uma pneumonia, o que for, é um vírus, né, causando 92,5% das vezes. Nas crianças maiores, a gente tem 85% de processos virais causando febre e o restante são bactérias, né? E a gente tem ali uma porcentagem bem pequenininha, menor do que 5%, de febre que são causadas por outras doenças que são coisas assim mais raras, né? As doenças reumatológicas, por exemplo, né? E, e tem a insolação, que é um acúmulo de calor no corpo. E o que eu acho importante orientar, né, os pacientes
é que, como 92% é vírus, é um processo viral, como fazer para tranquilizar a família, não é? Sabendo disso. Então, sabe, a população precisa ter esse conhecimento. Ele está com febre, sabe? Isso provavelmente é um vírus. E vai ficar aí 3, 4 dias e vai sarar, né? Então, não tem assim, por que se desesperar? Agora, o grande problema é como separar isso, porque isso é difícil, às vezes, até para o pediatra, né? Separar se aquela febre está vindo de um processo viral ou de um processo mais grave, bacteriano, uma coisa mais importante, né? E tem um jeito muito simples de separar isso, muito simples mesmo, que a prática, né, nesses 42 anos, mostra para gente, que é você controlar a febre, dar um antitérmico para controlar a temperatura e você hidratar, devolver aquela água que o corpo perdeu no processo da febre. Eu falo para a mãe que a febre é como uma panela no fogo fervendo, a água certa, não certo? Sabe? É isso daí, a água certa. Você falou que é 20 mililitros por quilo, né? 20 Hora, né? ml por quilo por hora. Se a Né? criança Então, bebe 20 ml, veja, um copo de um normal tem bebê de 10 250 ml. quilos já tem que tomar 200 ml. Né? Um bebê de 10 quilos já tem que tomar 200 ml. Né? É. E, Por hora, né? por hora, a gente devia dar o antitérmico e, por cima, 200 ml de... E tem que ser soro. Não pode ser água, nem suco, nem água de coco, nem Gatorade, nem chazinho, nem nada. Por quê? Porque todos os líquidos vão ser absorvidos no intestino grosso. Mas antes de chegar no intestino grosso, tem 6,5 metros de intestino fino. Então vai demorar 1 hora e 20. Agora o soro não. O soro foi desenhado para ser absorvido assim que sai do estômago, no intestino fino. Então ele é absorvido em 7 a 10 minutos, já está no sangue. Tá? E eu mando dar o Só soro uma coisa, gelado. explica um pouco por que isso acontece. Porque é por causa dos eletrólitos. Né? O que acontece com a rapidez da absorção do soro? Isso é bom que as O pessoas soro saibam. tem Porque como sódio você e tem glicose. íons lá e eletrólitos, sódio, você tem potássio, etc., a absorção é bem mais rápida. Só para esclarecer isso para as pessoas que... Porque Né? ele foi desenhado para isso, É claro. para fazer uma hidratação rápida, É né? porque isso é importante a gente dar esses detalhes, né, Tânia? Porque as pessoas não se dão conta da diferença e por que a água não é absorvida e o soro é? Por causa dos eletrólitos, porque não é uma água pura. Tá legal, vamos lá. E você vai usar daí não a absorção normal da água, que é essa absorção por mecanismo passivo, lá no intestino grosso, você vai usar a absorção por mecanismo ativo, o transporte ativo da água, que é por isso que no soro tem o açúcar, né? A glicose, que vai virar energia e vai levar essa água rapidamente para o Para sangue. dentro, tá Tá? certo. E então a gente tem que entender, e aí a mãe vai observar, sabe? Ela dá o antitérmico, ela dá o soro geladinho até a criança fazer xixi. E tem muita mãe que não quer dar o soro gelado. Fala, mas não vai fazer mal para a garganta, e se ela está com o peito cheio, e não sei o quê. Bom, nos Estados Unidos, tem um soro que chama Pedialyte, como tem aqui também, o Pedialyte tem aqui de garrafinha, né? Nos Estados Unidos, tem de chup-chup, chama Freezer Pops. Né? Então, que o pediatra manda, ele manda dar o Tilenol e Freezer Pops para sugar na hora da febre. Né? Então, além de hidratar, o soro chega gelado ainda no sangue, você já vai ter um consumo de calor interessante. Hidratando até urinar, uma parte da temperatura do corpo vai sair na urina, literalmente, vai sair aquele xixi bem quente. Aí, depois que a mãe fez isso, ela vê como é que a criança ficou. Esse é o grande parâmetro. Se ela fica boazinha, depois que controlou a febre e fez xixi com soro, comeu um pouquinho, brincou, sorriu, essa doença não é séria. Ela não precisa se desesperar. Sabe? Esse é o grande
parâmetro. Se ela hidratou, deu antitérmico, a temperatura baixou, fez o xixi, não é? E continua largada, continua gemente, então essa doença merece sair correndo mesmo para o pediatra. Entendeu? Então, só uma coisa que eu queria te falar aqui, para chamar a atenção também das pessoas, né? É que uma coisa que sempre também as mães ficam angustiadas com as febres dos bebês é porque elas ficam assustadas da taquicardia, por causa da temperatura elevada, a criança fica enjoadinha, geme um pouquinho, porque todo mundo teve febre já e sabe que é desagradável ficar com febre, dá uma sensação de cansaço, de mal-estar. Então, as mães ficam muito angustiadas porque querem rapidamente resolver. Mas, às vezes, a hidratação junto com o antitérmico, e depois, né, eu sei que você não quer falar nome comercial de remédio, mas nós dois achamos, acho que a gente já conversou sobre isso antes, que talvez o antitérmico mais indicado para usar nas crianças é um derivado do acetaminofén, né, o paracetamol, né? Isso não é propaganda comercial. Tem vários outros, tem dipirona, tem ibuprofeno, etc. Mas parece que o menos agressivo e o mais importante em doses pequenas e adequadas, junto com a hidratação, e sem pressa, né? Às vezes as pessoas querem que a temperatura baixe em 5 minutos. E geralmente não acontece. Então, Martins, existe um conceito, uma visão errada da ação do antitérmico. O que o antitérmico faz? Ele entra no corpo, né, e ele vai lá no cérebro, no centro de regulação da temperatura, e ele regula a temperatura para baixo, e ele bloqueia a produção de calor. Mas ele não faz nada. Repete devagar, a produção de calor. De calor. Tá? O antitérmico faz o quê? Ele vai lá no cérebro e bloqueia a produção. O cérebro está mandando fabricar calor, né? Então, o antitérmico vai lá e desliga essa produção de calor exagerada. No centro termorregulador, né? Tá? Então, ele desliga a produção de calor pelas próximas 4 horas, no caso do paracetamol, 6 horas, no caso da dipirona e do ibuprofeno. Tá? É isso que ele faz. Ele desliga a produção de calor. Ele não tira o calor que já foi produzido. Entendeu? Aquele calor que está armazenado no corpo da criança e que ela está lá com febre de 38, 39, 40. Esse calor que está armazenado no corpo da criança vai ter que ser tirado, vai ter que ser consumido, vai ter que ser, de alguma forma, eliminado. Entendeu? E aí é que vem o papel da hidratação e dos métodos físicos, como o banho ou a toalha molhada, que eu tenho achado mais interessante, não é? Embrulhar a criança na toalha molhada da água do banho. Entendeu? Eu faço geralmente compressa fria ó, na cabeça, na virilha e na axila. Na virilha e na axila. É muito pequena a área, só a cabeça e a axila, sabe? Se você quer tirar a temperatura, não é? Então, você molha a toalha na água do banho, embrulha a criança. A água do banho normal, que não é para a criança ter calafrio, nem ficar tremendo, nem nada, tá? Aí, o que as mães falam para mim? Que demora 15 minutos, a temperatura passa para a toalha. Claro. Passa para a toalha, né? Aí ela mede a temperatura, vê se já normalizou. Se não normalizou, ela molha essa toalha de novo, numa água um pouco mais morna, né? Mais friozinha, e aí embrulha de novo. E aí passa de novo, a temperatura vai passar para a toalha. Agora, geralmente, se você faz uma hidratação com soro gelado até urinar, não é? A maioria, 70% das febres já controlam com isso. Não precisa nem chegar na toalha ou no banho. Né? Deixa eu só te colocar uma coisa. Eu sempre faço, acho que esse método de embrulhar a criança na toalha molhada é interessante. Eu prefiro usar realmente as compressas na cabeça, faço uma touca, faço compressa nas duas axilas e nas duas virilhas.
não assusta tanto a criança de ficar num negócio molhado e fechado. Mas são dois métodos interessantes. A área é menor, você tem toda a razão. Mas lembrar que nessas regiões você tem uma vascularização mais intensa, né? Você tem a artéria femoral, você tem aqui na axila uma circulação. Eu tenho conseguido controlar bem só com as compressas na cabeça, nas axilas e nas virilhas. Eu nunca fiz o método da toalha. Você mudou dessa da axila para a toalha porque você acha que a área é maior, é isso? Você prefere a Sim, toalha? é melhor. E porque as mães põem no banho. O banho funciona igual a toalha. Sim, Mas aí, sim. a gente tem que lembrar, é a termodinâmica do cursinho, né? Você vai Uhum. colocar a criança na água do Sim, banho, mas vai estar mais ou menos a 37, uma água quentinha, né? Você vai colocar a criança com 38,5 lá, e aí você tem que esperar a troca de calor entre a água e a criança. Mas isso. as mães não esperam, sabe? Dá um banhinho ali de 10 minutos, 15 e tira. Aí não dá tempo do calor passar para a água. Por isso que eu mudei minha conduta para a toalha, porque ela vê a toalha esquentar. Ela Também. vê. Também eu concordo que, às vezes, para a mãe é mais prático, né, do que fazer a compressa em virilha, em axila e na cabeça. Depende muito. Em adulto, a gente prefere fazer, ou em crianças maiores, adolescentes, em febres muito altas, às vezes ajuda bastante a usar na cabeça. Eu gosto muito da tentativa de baixar essa. Porque também a sensação de dor de cabeça, a sensação de mal-estar também ajuda um pouco. Aí, o que a gente tem visto? Que muitos dos sinais e sintomas que a gente pensava que eram da febre, na verdade, são da desidratação intraneuronal, né? Então, tem a Entendi. dor de cabeça, tem a taquicardia, tem a tontura e a recusa alimentar. A recusa alimentar, Martins, eu cheguei a essa conclusão que a anorexia é um sinal de desidratação, discutindo com os alunos. Foi muito interessante, porque olha só, quando desidrata, né? Por exemplo, 1 hora de febre, 40 minutos de febre já desidratou bastante. Aí a volemia diminui, o sangue fica mais espesso, né? Mais grosso, porque perdeu água. Esse sangue vai lá no cérebro, puxa a água do cérebro por osmose e a criança vai ficar, primeiro sinal que ela vai ter é enjoadinho. A mãe vai falar, é tão enjoadinho, né? Não quer nada, só chora, só quer colo. E, é, e logo em seguida a mãe vai dizer assim, e ela agora não quer comer nada. Depois de 2 dias de febre, agora não come nada. E a anorexia, então, é porque quando você concentra o sangue, não é? Vai aumentar a glicemia. E aí o centro da fome vai reconhecer que não precisa. As mães, eu comparo o controle da febre com o motor do carro fervendo. O que você faz quando o motor do carro está fervendo? A primeira coisa é parar o carro e desligar, né, a chave. Desligar a chave é o antitérmico, entendeu? E é por isso que não adianta intercalar antitérmico. Porque se você deu um antitérmico com validade de 6 horas, né, e daí 4 horas está com febre, não é antitérmico que está faltando. Se bem Está que o faltando metabolismo, a coisa, maior parte deles cede em 4 horas, né? Depois de entendeu? 4 horas Está cai o efeito, né? faltando. Está faltando alguma coisa. E essa coisa é a hidratação, né? 99% das vezes. Porque o pediatra ainda trabalha com líquidos normais, né? E não pode. E nos livros de pediatria também está falando garantir um bom aporte de líquidos. Não é isso. Não adianta um bom aporte de líquidos, né? Tem que ser um líquido que chegue no plasma rapidamente, né? Que volte a osmolaridade do sangue para o normal, que pare de ativar. Não é dor de cabeça, mal-estar, gemência, tontura. Eu já vi desmaiar, espinho. Recebi um bebê, espinho, desculpa. Recebi um bebê esses dias de 10 meses, com 10 quilos, que tinha tomado dipirona às 11 da noite e às 5 da manhã. Tá? E chegou no meu plantão 15 para 7, a primeira criança que eu vi, e ele chegou com extremidades frias, unha roxa, pálido. A palidez também é desidratação, né? A natureza tira da pele para jogar para o coração, né? Esse sangue que ficou grosso e pouco, né? E esse bebê, de repente, a mãe começou a gritar,
Ah, ele não responde. Batia no rostinho e o bebê não respondia. Né? Desmaiou de tanta desidratação. E aí não tinha veia. A gente procurou uma veia, não tinha Tocar. veia. Eu peguei o soro oral e fui dando na boquinha dele de seringuinha de 3 ml, sabe? Fui dando, até que a veinha apareceu, né? E a gente hidratou. Então, muitos sinais são da desidratação e não da febre, sabe? Enjoadinho e mal-estar, a Organização Mundial de Saúde já fez isso, né? Ela colocou como os principais sinais de desidratação, os sinais neurológicos, né? Na criança maior, ela fica hipoativa, né? A mãe fala assim, ai, ele está meio amuado hoje, ele não quer nem brincar, nem o celular ele não quis hoje, né? Ficou no sofá a tarde inteira, né? E, então, a gente tem trabalhado muito, né, com esse Deixa eu te colocar uma coisa, para te perguntar uma coisa. reconhecimento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro que a hidratação é fundamental, isso eu acho interessantíssimo, como você consegue colocar isso muito bem. O problema também é que geralmente resulta na decisão de alguns médicos repetirem antitérmicos intercaladamente, é o conhecimento que a gente tem que, por exemplo, o tempo médio de vida de alguns antitérmicos, como o paracetamol mesmo, é de 4 horas, no máximo 5. Então, o que se fala é que ele baixou muito, é por isso que eles dão. E para não dar o mesmo, com medo da famosa intoxicação, fica se alternando, né? Então, dá paracetamol, depois de 4, 5 horas dá o dipirona, depois que Na é uma coisa verdade, que... Hã? Hein? na verdade, quando você alterna, você vai intoxicar do mesmo jeito, Pois é, porque pois é. todos eles vão no cérebro inibir a prostaglandina E2, não é? Não, e Lá principalmente uma coisa que temperatura. é séria, que é o que você falou, é a questão da dosagem, né? Sobretudo no caso das dipironas, a gente vê que as dosagens são muito altas. As pessoas dão muito mais que 15 miligramas por quilo, né? E aí, ainda aquela velha história de uma gota por quilo de peso. Aliás, pediatra, eu odeio esse tipo de coisa. Quantas É, gotas por quilo de peso, né? É horrível isso, porque você cria problemas sérios. Se você pega uma substância mais concentrada, você vai, às vezes, dar 2, 3 vezes a dose, né? Que é o que geralmente acontece, né? Agora, eu te confesso, né, em 53 anos de pediatria, eu nunca vi reação alérgica à, à dipirona. Você viu, né? Você falou que você viu, né? Eu não vi. 58 casos eu tenho de reação Quantos adversa. casos? Quantos? 58. Mas você viu em 58 ou você tem esse dado? Sim, a A mãe reação conta, alérgica? Reação alérgica? a mãe conta. É mesmo? Ah, bom, Alguns eu vi, olha, eu, a mãe sinceramente, me conta. mas eu também uso pouquíssimo de pirona. Eu acho que passo meses e meses sem usar. Até por causa dessa história. Eu tenho uma formação lá da França que o pessoal também não gostava de pirona e eu uso sempre paracetamol, mas eu não sabia, nunca tinha visto reação alérgica de pirona, nem vi trabalhos relativos. Você está trazendo essa novidade para mim. Porque existe uma mania da facilidade por ser um remédio em gotas, etc. e tal, o pessoal dá. Está tudo Mas tem o bem. acetaminofim, tem, o paracetamol também tem, ele tem gotas também. Profeno também. Tem gota de 50 e tem gota de 100 para criança maior. Né? Exatamente. Isso é outra coisa que foi bom você falar, porque as pessoas às vezes confundem, né? Porque a dosagem é o dobro se você dá para um bebê ou de 100 miligramas por coisa, né? Isso. Isso é importante de saber as Dá dosagens, meia gota. né? Entendeu? Meia gota, né? Que as Agora, pessoas tem nem sempre sabem, porque mesmo na bula não fica claro isso às vezes, né? outra coisa, Martins, que você falou das doses, é muito interessante. Existe, assim, uma crença geral entre os profissionais e entre as mães que a dipirona é mais efetiva. É, porque Né? acho que baixa melhor, é porque a dose é Né? mais alta, né? A Eu dei dose. Tylenol, não baixou, então eu dei dipirona e foi bom. Lógico, porque dá superdosagem, dá uma gota por quilo, né? Verdade. Exatamente. Então, tem um trabalho muito interessante da USP, da professora Ana Maria Manha, que comparou dipirona com paracetamol e ibuprofeno na febre baixa e na febre alta. Tá? Em 80 crianças com febre baixa até 39 e 80 crianças com febre acima de 39. E o que ela encontrou? Ela encontrou que os três são efetivos,
mesma coisa na dose correta, porque o paracetamol também tem que corrigir a dose dele. Nós damos subdose de paracetamol. Paracetamol só é uma gota por quilo se você der aquele de referência chique que chama Tilenol. Tá? Se você der paracetamol genérico, outras marcas, as gotas estão vindo menores. Por quê? Porque não tem padronização de gotejador no Brasil. Entendeu? A Anvisa permite que cada empresa escreva na bula, não é, quantos miligramas tem por gota. Entendeu? Quantas gotas formam 1 ml. Só que ninguém vai checar isso. Quem que checa isso? Né? Então, na maioria, teve um levantamento feito no Rio Grande do Sul e que depois nós repetimos aqui na PUC, que foi o trabalho que a gente apresentou no Congresso de Pediatria de São Paulo, Congresso Paulista, e que a gente pegou 600 crianças com febre no pronto-socorro e perguntou para a mãe se ela queria participar e se ela tinha dado medicação para febre. Daí ela dizia o que ela tinha dado, dizia se era de referência, se era genérico ou similar. A gente mostrava uma prancha com a fotografia dos antitérmicos e a gente perguntava como é que foi o efeito. Né? Pegava o peso da criança, a gente calculava a dose. E o que a gente encontrou nesse trabalho? A gente encontrou subdose de paracetamol em 38% dos casos, não é? E superdosagem de dipirona em 75% dos casos. Então, foi um trabalho que eu até acho que ele foi assim, bem considerado, né, pela comissão científica, porque assim, é meio absurdo, né, Martins? Que a gente não conheça, não é? Os antitérmicos, as suas dosagens, a sua farmacodinâmica. Né? Não, e outra coisa também, desculpe te interromper, uma coisa que também é séria são as apresentações em gotas e em solução. Isso. É terrível como as pessoas erram isso. Porque elas pegam, às vezes, não digo o nome comercial para não criar problema, mas pegam aquele que fala bebê, que é uma seringa, e usam como se fosse gota. E aí a coisa complica. Exatamente, aí não baixa. Seríssimo, isso me preocupa E ele muito. tem a metade, né? Ele é 100 miligramas por ml, enquanto todos os outros paracetamol do Brasil é 200 miligramas por ml. Então, cada gota tem só 10 miligramas. Mas como a gota está vindo menor, então não tem 10 miligramas, e 10 miligramas por quilo é a dose mínima de paracetamol. Então, a gente devia dar uma gota e meia, uma gota, 3, alguma coisa assim, e não uma gota. Eu acho que grande importância nisso que você está colocando, que nós estamos comentando, é preciso saber exatamente o que medicamento você está usando e conhecer a concentração e o pediatra orientar a mãe sobre essas coisas. Né? Eu vejo isso, às vezes, assustado. Pessoas que têm um remédio em solução e acham que aquilo é gota e dá gota do remédio em solução, que é totalmente diferente. Né? Eu já vi também dar o copinho todo daquela que tem de xarope, de framboesa, né? Dá o copinho todo tem 500 miligramas, que é um comprimido de adulto. É um comprimido de adulto. É muito sério. Mas para quem? Esse copinho deram para que criança? Que idade tinha a criança? Uma criança de 20 quilos. Não pode. Quase 4 vezes. Tem que tomar 300 miligramas e não 500. A verdade é que a gente está chegando naquele ponto, né, que medicação é uma coisa que, infelizmente, ela às vezes é usada indiscriminadamente, sem saber exatamente o que a gente está fazendo. E dos remédios que mais se usa, eu não tenho estatística sobre isso, são antitérmicos. Se usa para tudo, né? Antitérmico. Às vezes um aquecimento por calor, por exercício físico, tome antitérmico. Né? É uma coisa que... Aí é outra coisa. Olha, Martins, a criança estava resfriadinha, teve uma febre de 38 e depois, no dia seguinte, acordou bem. Aí foi andar de bicicleta no sol, entendeu? Andou de bicicleta 2, 3 horas. Você sabe quanto que perde? Eu fui estudar medicina do esporte, não é? Ciclismo, 1 hora, perde 2 litros e 400 um adolescente. Como é que você tem tempo para estudar essas coisas? Estudar quanto gasta andando de bicicleta?
Quanto é que gasta Não é. andando de bicicleta? Quanto é que gasta andando de bicicleta? Fala, 2,4 litros. Não é bicicleta, é qualquer exercício aeróbico. Pode ser quanto, 2 bicicleta, litros e 400 por hora? por Puxa, hora. é por isso que emagrece, né? Desidrata, É, não. desidrata. Aí, olha só, eu atendi um menininho chamado Marcelo, lá na Casa de Saúde, de saudosa memória. E a mãe disse isso. Ele tinha tido uma febrinha na véspera, mas passou e tal, jantou pouco, foi dormir meio assim, um pouco assim indisposto, mas acordou super bem e tinha campeonato de futebol na escolinha de futebol. Eu E sabia. daí o moleque chegou lá, todo animado, né? E jogou 45 minutos de bola no sol. Tava aquele sábado lindo, sabe? Aquele azul lindo aqui em Campinas. E aí, quando acabou o primeiro tempo, que ele foi encontrar com a mãe, desmaiou. Desmaiou e indo ao encontro da mãe. Aí foi aquela apavoração total e levaram para a casa de saúde. Chegou lá, né, a pediatra que atendeu, não fui eu que atendi, achou que era uma síncope. Falou, não, isso aí é do coração, tem uma arritmia, não sei o quê. E eu achei que a arritmia era respiratória. Ela pediu minha opinião, eu falei, olha, é o que eu falo para todos os meus alunos. Quando você tem uma situação que não dá para você dar o diagnóstico de imediato, você hidrata até diurese. Depois que urinar, você refaz o seu raciocínio clínico, reavalia e faz de novo. Tá? Isso é mais ou menos igual que faz com coma, né? Pode ser coma hipoglicêmico, mas dá soro glicosário, porque pode ser um dia, mesmo que seja diabético, vai ajudar. É igualzinho. No pronto-socorro a gente aprende isso também. Primeiro você hidrata, mas o pediatra não faz, viu, Martins? Não faz. E aí, ela pegou e chamou o cardiologista. E eu examinei, eu achei que ele estava com uma enterovirose, que aquele mal-estar da véspera era uma enterovirose, que tem as pencas, né? Segundo os dados do Center for Disease Control, a enterovirose é responsável por 73,5% do movimento de pronto-socorro da pediatria. 73,5%. Aonde? Que pronto-socorro? De Aonde? pediatria. Em qualquer lugar? É, 73% é enterovirose. O Center for Disease Control publicou essa estatística. Por quê? Porque os enterovírus são a primeira causa de febre alta e súbita, 65,5%. Ah, Os com febre, enterovírus agora com febre. são a primeira causa de vômitos. Os enterovírus são a primeira causa de diarreia leve, a primeira causa de dor abdominal e a primeira causa de desidratação aguda, porque eles desidratam como a dengue, por aumento da permeabilidade capilar. Sem vômito, sem nada, pode desidratar. Então, eu falei, isso daí é uma enterovirose e ele desidratou. E jogou no sol, fiquei pensando. Eu não sabia, nesse dia, que era 2,4 litros que perdia um adolescente, né? Não é uma criança de 7 anos, como ele tinha. Mas aí ele ficou lá no pronto-socorro e esperando o cardiologista. E eu falei para a enfermagem, vai dando um sorinho oral, que eu levo o soro oral para o pronto-socorro e ponho lá um suco desses de pozinho mesmo para dar sabor. E daqui a pouco vem a mãe pedir se eu podia dar alta. Eu falei, não, mas ele é uma outra médica que está atendendo. Eu só mandei dar alta. O sorinho, porque eu vi que ele correu muito no sol e tal, né? Para dar líquido para ele. Ele falou, mas ele fez xixi e ele quer ir embora. E aí veio o cardiologista, fez o eletro, examinou e falou, não tem. Não é uma causa cardiológica, não. Então, desmaio como causa de desidratação. E desmaio em exercício violento acontece exatamente por causa disso, né? Por causa de desidratação mesmo. Isso é mais ou menos comum. Em futebol acontece bastante isso, né? O desmaio ocorre na desidratação por falta de água cerebral, segundo você. Isso. E tem que Acertou. lembrar, porque tudo começa com a hipovolemia, né? Tem a hemoconcentração pela desidratação, hipovolemia, e você vai ter também, então, hipooxigenação, É, né? é hipóxia, né? Porque você tem menos circulação, né? Exatamente, porque o volume diminuiu muito. E a Agora, taquicardia é, é um agora sinal eu precoce acho. de desidratação. É.
Agora, eu acho que realmente o pessoal que trabalha com esporte tem mais ou menos essa noção da importância da hidratação. Agora, me diz uma coisa que eu gostaria de ouvir você. O grande problema também do medo que as pessoas têm, sobretudo as mães e as avós, né? Eu já vi muito, e graças a Deus é uma coisa muito benigna, mas assusta, é a famosa convulsão febril, né? Que acho que vale a pena a gente conversar aqui, que assusta, que as pessoas pensam que é meningite, que é não sei o que, não sei o que lá, e que ela acontece. Como é que você coloca a convulsão febril dentro desse contexto? Então, a primeira causa de convulsão febril é um vírus também, né? Tem que, a mãe pode falar isso para já dar uma tranquilizada. É um vírus e é o herpes vírus tipo 6, que é o vírus do exantema sul, que dá uma febrão bem alta, né? Então, ele é a primeira causa de convulsão febril. Depois vem adenovírus e outros menos cotados. E o enterovírus, que também é a primeira causa de meningite viral. Mas o que eu sempre falo para a mãe é que não é a intensidade da febre que provoca a convulsão. Isso é muito importante que ela saiba. É a rapidez com que a temperatura sobe. Eu já vi criança convulsional, tem um clientinho, o Daniel, que ele convulsiona com 37,5, porque passa muito rápido de 36 para 37,5, e aí o termostato não consegue equilibrar e dispara, tá? Isso é importante, porque a mãe morre de medo de convulsão febril. E a outra coisa que eu explico para elas é que a convulsão febril, a criança geralmente tem um atraso na maturação, né, do cérebro nas regiões que determinam isso. E que isso é uma predisposição genética também. Então, se não tem mais ninguém na família, ninguém nunca teve, então essa criança provavelmente não vai ter mais. Tem um trabalho antigo, da época que eu era tua aluna lá, né? Eu acho que era a Marluce que dava essa aula, e ela falava, esse trabalho, um trabalho feito na Inglaterra, de corte, seguiu por muitos anos as crianças, mas mostrou que 50% das crianças que têm convulsão febril jamais terão a segunda. Sabe? É uma coisa que acontece, como um desmaio. Não quer dizer que vai viver desmaiando, né? E outra coisa, né, Tânia, que é importante dizer, é que as estatísticas mostram que, primeiro, é raríssimo depois dos 3 anos de idade. É algo que ocorre nos primeiros 2 anos de vida, 2 anos e meio. Primeiro. Segundo, a incidência é em torno de 2 a 3% dessas crianças dessa idade. Ou seja, é raro. Agora, a gente que é pediatra e trabalha em ver milhares e milhares de crianças, a gente acaba vendo, né? Mas que na sociedade se fala tanto da tal da convulsão febril que as pessoas têm a febrofobia, né? Medo de febre. Quer dizer, tem febre, vai ter convulsão. Meu Deus, eu tenho que... Aí li no telefone, doutor, está com 37,5, será que não vai dar uma convulsão? Eu já dei isso, já dei aquilo. É uma coisa raríssima. Você passa anos e anos da sua vida sem ver convulsão febril. Esse é o problema. Mas quando acontece, fica esse susto. São vários, né? Esse ano não vi nenhuma. 2020. Raríssimo, é raríssimo. Não vi nenhuma. Eu já vi, mas graças a Deus em pequena quantidade. Mas é assustador, porque a mãe vê aquela criança convulsionando e tal, ela fica em pânico. Bom, eu me lembro de uma época, Tânia, em que a convulsão febril, os caras exageravam, aí faziam líquor, fazia, né, bom, exatamente. E não precisa absolutamente nada. Geralmente uma enterovirose, às vezes uma predisposição a isso, né? É interessante que algumas famílias parece que têm mais chance de ter realmente. Quando a mãe fala, a avó ou a tia, eu tive um caso recente de uma mãe que dizia, não, mas na minha família tem muita convulsão febril. Eu falei, puxa vida, quantas? Ah, não, eu tenho um tio, avô que teve, depois... Bom, peraí, mas é importante. E outra coisa, o que fazer na convulsão febril? Compressinha fria, deixar a criança bem, tranquila, calma. 99% passa sem precisar de nada, não precisa fazer absolutamente nada.
ela passa como veio e não precisa nem usar, como antigamente, faz um fenobarbital, etc. E tal. Sobre esse tema, tem um trabalho da década de 50, 60, do Benjamin Schmidt. Sabe o Uhum. Benjamin? Conheço bem ele, conheço bem. Então, o Benjamin Schmidt fez um trabalho entrevistando mães assim, sobre febre e fobia. Tá? Então, assim, por que, que a senhora tem tanto medo da febre? Né? E a convulsão febril era uma das primeiras respostas. Então, é que vai alterar o cérebro dele, ou que ele vai ter uma convulsão, ou que ele vai desmaiar e não vai acordar mais, ou que ele vai entrar em coma. É sempre sinais ligados aí ao sistema nervoso central. E eu me 50 lembro, anos. só para ouvir você falar, mas me lembro que nessa mesma época tinha aquela história de, teve convulsão febril, então tem que tomar fenobarbital junto durante Eu vários estava só anos, na segunda. que é Na um negócio primeira. inacreditável. Que Agora, é, já é na terceira, eu já tenho um cliente que já teve 4 e o neuro não deu. Achei ótimo, porque agora ele passou dos 6 anos, não vai ter mais. é, Então, Martins, e daí uma das alunas, das residentes do Benjamin Schmidt, repetiu aquele mesmo trabalho, aquele mesmo inquérito, 50 anos depois, no ano 2000 e pouco, ela repetiu. E se você acredita que as respostas foram as mesmas? As mesmas. A não sei. febrefobia é um negócio assim, eu tenho mãe que chora, que fala para mim assim, doutor, eu fico desesperada, e chora de tanto medo que tem da febre. É. E às vezes eu até brinco, eu falo assim, olha mãe, seguinte, vamos ligar lá no necrotério para saber quantos atestados de óbito tem por febre. A senhora vai ver, febre não mata ninguém. Ninguém morre de febre, morre da doença que está por trás, se for uma doença grave, que não é, em 90% dos casos não é. Né? Então, mas a febre e fobia é um negócio assim meio irracional, sabe? Irracional. Agora, a febre é uma grande causa, é uma das primeiras causas de ida ao pronto-socorro de pediatria. Acho que é a E mais por que, que a frequente. mãe vai? Por que, que a mãe vai ao pronto-socorro de pediatria? Porque ela não conseguiu controlar a febre. Esse é o primeiríssimo motivo. Então, Martins, eu acho que a gente devia focar muito, né? Inclusive aqui nessa live maravilhosa contigo, não é no tratamento da febre em casa, sabe? Dar o antitérmico, hidratar até fazer xixi, depois ou pôr no banho, ou pôr compressa, ou embrulhar na toalha, e aí ver se a criança fica bem. Se a criança fica bem, não vai para lugar nenhum. Entre em contato com o seu pediatra e pronto. Sabe? Isso que eu acho, porque a primeira causa de ida ao pronto-socorro é não conseguir baixar a febre, é isso que elas dizem. Sabe? É isso. Então, agora, só para terminar, aí nós ainda temos uns 10 minutinhos para a gente fazer algumas coisas. Eu me lembro que quando você me passou um trabalho, por escrito até, a hora que a gente estava conversando, da questão dos antitérmicos e do risco de intoxicação e problemas, inclusive, de alteração de hidratação, etc. e tal, e atuação a nível renal. Só que me ocorreu uma pergunta que eu queria te fazer nesse trabalho que você me passou. Tanto o paracetamol, como a dipirona, como o ibuprofeno agem da mesma maneira? Eles atuam da mesma forma ao nível da PGE2? Para quem está nos ouvindo, a PGE2 é uma sigla que é de prostaglandina tipo 2, que é um negócio que não interessa muito para quem não é médico, é uma coisa, mas é importantíssimo porque atua no centro termorregulador e atua na artéria renal, e que pode realmente ter uma complicaçãozinha por causa do uso exagerado. Então, por isso que também a gente tem um pouco de cuidado em não exagerar nas doses, né? Fala. Além do uso exagerado, Martins, principalmente na criança desidratada, que você vai É, piorar tudo. Porque exatamente. ela já está com pouco sangue chegando no rim, porque o sangue encolheu, ficou grosso por causa da desidratação da febre. Tá? Tá certo. Já está com pouco sangue chegando lá. Aí você dá um remedinho que vai diminuir ainda mais O o fluxo aporte renal. de sangue.
né, no rim. Então, é importantíssimo não esquecer que a febre não pode ser tratada só com antitérmico. Sabe? É antitérmico, hidratação e depois retirar o calor do corpo com os métodos físicos. Eu acho que esse resumo é fundamental, viu? Acho que realmente é muito importante para quem está nos vendo e nos ouvindo. Primeiro, febre é frequente. Segundo, convulsão febril é rara. Terceiro, não ficar dando antitérmico sem parar à toa. Deu antitérmico, não está baixando bem, hidrate. Ou por boca, e de preferência não água pura, sim um sorinho, né? É bom toda criança ter em casa um sorinho lá fisiológico, desses que tem garrafinha, né? Tem vários aí que existem para ajudar, porque tem açúcar, tem eletrólitos e favorece a absorção. E a controle de temperatura às vezes é mais fácil. Eu confesso, Tânia, que eu reconheço, e só preciso dizer isso aqui claramente, com muito respeito por você, que essa é uma aula importante, porque pouca gente fala isso que você fala. Pouca gente passa essa imagem, essa ideia da importância da hidratação nos casos de febre e não conhece muito bem os riscos dos medicamentos. Aliás, não é só dos antitérmicos, né? Todos os medicamentos têm efeitos colaterais, todos. Né? Quando o grupo antivacina fica pichando as vacinas, eles esquecem que tudo quanto é remédio que existe à disposição pode ter uma reação. E que o importante é que o médico saiba o que ele está fazendo. As armas têm que ser usadas com consciência, né? Você tem que saber usar as armas que você tem na mão, e nós, as armas que nós médicos temos é cuidar do corpo, mas cuidar da cabeça, cuidar do cérebro, cuidar das relações familiares, relações sociais, e hidratar, e usar antitérmico e da medicação que a gente conhece. A pior coisa do mundo é a gente aprender farmacologia, com todo respeito, pela propaganda, né? O doutor, aqui está esse remédio maravilhoso aí que apareceu tal. A bula, né? Tem um efeito comercial também. Ela é importante, precisa ler. Mas a gente não pode aprender o uso de remédio só pela bula. A gente tem que ter um bom professor de farmacologia, né? E aprender que a farmacologia é a área da medicina, é a área do ensino médico, em que a gente aprende a ver como funcionam os remédios em relação ao nosso corpo, né? É isso, doutora Tânia. Olha, eu quero te agradecer muito. Eu tenho muito orgulho de ter participado um pouco da sua formação. Sei que você é uma pessoa muito querida na PUC, uma professora muito respeitada. Aliás, recentemente eu te convidei para ir numa banca de doutorado com um aluno meu também, né? E você foi lá. Fiquei muito feliz. Estou muito contente de você estar vindo hoje aqui. E tenho certeza absoluta que você, além de ser uma boa pediatra, você ensina muita coisa. E você é uma pessoa que se prepara, você estuda, você se atualiza, você não acredita muito naquilo que você aprendeu lá atrás, você está sempre revisando. Sabe de quem é a culpa? De quem? A culpa de eu fazer questão de tudo ir atrás da fisiopatologia, a culpa é sua quando eu estudei os mecanismos de lactação, Obrigado. a função do bebê. A culpa é da Marluce, que nunca aceitou que a gente tratasse nada sem dizer aonde está indo aquilo acontecer, e a culpa é da Silvia Brandalize. Então vamos falar dessas pessoas aí. Eu agradeço a referência a mim. Marluce Santos Vilela é uma imunologista, professora da Unicamp, professora titular agora, veio de Recife, acabou a residência com a gente e hoje é uma professora titular imunologista, ensinou também a Tânia. E a Silvia Regina Brandelize não precisa ser nem apresentada, todo mundo sabe quem é a Silvia, é uma grande oncologista pediátrica e hematologista que me deu a honra de me acompanhar quando a gente montou o departamento de pediatria da Unicamp, fui eu e ela que começamos esse departamento. O desenvolvimento, não fomos nós que criamos, mas nós fomos pessoas que, do começo, fomos levantando o departamento e convidando ex-alunos para trabalhar com a gente. A Marluce foi uma ex-residente nossa que ficou com a gente e é uma pessoa realmente muito boa. Eu fico feliz de você citá-los. Gosto das duas pessoas. Eu quero citar mais uma pessoa, Fala. que foi quem me mostrou esse trabalho do Benjamin Schmidt e da aluna dele 50 anos depois, sobre febre e fobia, que foi o Tadeu Fernando Fernandes. Também. O Tadeu é um pediatra que, aliás, eu estou devendo
convidar ele aqui para vir gravar com a gente. Tadeu, se ele estiver assistindo, vai ser o próximo. Eu quero saber o que ele quer vir conversar com a gente. Tadeu é um pediatra, ele é professor da PUC também, né? Não, não é. Não, ele não é professor, mas ele é um pediatra muito respeitado. Ele é presidente do Departamento de Pediatria Ambulatorial da Tá bom. Sociedade Tá aí. de Pediatria de São Paulo. Eu acho que o meu papel nesses projetos, nesses programas e nessas entrevistas é dar a palavra às pessoas que são respeitadas e que fazem coisas bonitas e cuidam bem das nossas crianças. Tânia, muito obrigado. Beijo grande para você. Foi muito bom a gente conversar e espero que as pessoas gostem dessa apresentação, que eu tenho certeza que foi muito interessante. Grande abraço para você. Obrigada, Martins. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau.